Nesse vídeo vamos falar sobre a tag Text Area, também uma tag muito utilizada dentro dos nossos formulários. Também serve para entrada de texto, mas como o nome diz, é uma área de texto, um texto mais abrangente, talvez ali até uma redação, um comentário, uma descrição ou algo do tipo. Como você pode ver aí na tela, a tag Text Area ela abre e fecha, o que mostra que o conteúdo, o texto que vai estar escrito, ela vai dentro dessa tag, diferente das tags input que nós já vimos na aula sobre a tag input. Falando sobre o seu objetivo, é um campo de texto com entrada para várias linhas. Essa é a grande diferença do input text, onde você vai entrar apenas com uma linha de texto. Temos todos os atributos globais do HTML5, ou seja, eles podem ser utilizados na nossa tag Text Area, e a tag Text Area ela também possui vários atributos específicos, muitos deles iguais aos da tag input, uma vez que ela pode ser utilizada dentro de um formulário. Vamos lá para a lista. Temos o autofocus, que define o foco assim que a página é carregada nesse elemento. Temos o atributo close, único aí da tag Text Area, que define a largura visível do nosso Text Area. Então imagina que você vai separar ali em colunas, como se fossem os caracteres. Então quantos caracteres você quer que sejam exibidos ali dentro do seu Text Area? Temos também o dirname, que define o nome do campo que será enviado, informando qual é a direção do texto digitado dentro desse Text Area. Vimos sobre isso já na aula de input. Também temos o disable, que define esse Text Area como desabilitado, impedindo que o usuário digite alguma coisa ou altere o conteúdo desse Text Area. Temos o atributo form, que define a qual formulário esse Text Area ele pertence, mesmo quando ele está fora de uma tag form. Temos o atributo maxLength, que define o comprimento máximo de caracteres, ou seja, quantos caracteres eu posso escrever dentro do meu Text Area. Temos o atributo name, que define o nome do campo quando ele foi enviado para o servidor. Então nós temos ali o nome dele mais o valor dele. Então esse é um atributo importante assim como todos os outros campos de formulário. Temos o atributo placeholder, que assim como no input ele também vai fornecer uma dica que descreve qual que é o valor esperado para o nosso Text Area. Temos o atributo read only, que define que esse campo vai ser somente leitura. Diferente do disable, ele continua sendo um campo habilitado no nosso campo, ele vai ser enviado, mas o usuário só consegue ler, não consegue editar esse campo. Temos o atributo required, que define que esse Text Area, esse campo de texto, ele é obrigatório para ser enviado no formulário. Temos também o atributo rows, que assim como columns, que define o número de colunas, rows define o número de linhas, números de linhas visíveis dentro do nosso Text Area. E temos o atributo wrap, que define como o texto ele deve ser quebrado quando ele for enviado para o servidor. Então ele pode ser aí receber as opções hard ou então a opção soft. Falando sobre CSS padrão, assim como os outros campos de formulário não temos nenhum CSS padrão para eles, são os navegadores que definem a aparência dele nativa. Isso pode variar de navegador para navegador. Vamos ver um exemplo do uso da tag Text Area. Vou criar aqui um arquivo novo, vou chamar de textarea.html, vou criar a estrutura padrão do meu arquivo HTML5 e já vou deixar aqui o título Text Area. Aqui dentro a gente normalmente vai usar dentro de uma tag form, mas o objetivo é só a gente visualizar a nossa tag Text Area. Veja que o Visual Studio Code ele já coloca algumas opções, assim como nos campos de formulário. Espera-se que você vai definir um name para esse campo. Vou colocar aqui, por exemplo, descrição. E também temos o ID que ele sugere para a gente, vou apagar, não vai ser o caso aqui. Temos o columns, temos o rows. Significa que eu quero aqui 30 colunas de caractere para espaço visível desse Text Area e também 10 linhas. Vamos ver como que fica já esse Text Area no navegador. Tá lá, quando a gente abre o Text Area, a gente já tem aí um espaço suficiente para colocar os nossos caracteres e também veja que eu posso quebrar linha dentro desse campo e continuar digitando mesmo que seja um texto comprido. O Google Chrome ele ainda fornece essa opção para você fazer um resize aqui, ó. E aí acaba afetando, né, a quantidade de rows e columns que você especificou lá. E aí você modifica o tamanho desse Text Area. Vamos visualizar como que isso acontece no Firefox? Então, no Firefox nós também conseguimos digitar vários textos aqui, várias linhas, e nós também conseguimos modificar o tamanho desse Text Area por padrão no navegador. Vamos para o Microsoft Edge. Tá lá,
Microsoft Edge também vai funcionar aí os nossos caracteres, posso digitar várias linhas dentro dele, só não vou ter a opção de fazer o resize aqui, de modificar a largura, o tamanho desse text area. Nesse vídeo você viu como utilizar o text area no HTML5. No próximo vídeo a gente continua falando de HTML. Até lá. Nesse vídeo vamos falar sobre a tag text area, também uma tag muito utilizada dentro dos nossos formulários, também serve para entrada de texto. Mas como o nome diz, é uma área de texto, um texto mais abrangente, talvez ali até uma redação, um comentário, uma descrição ou algo do tipo. Como você pode ver aí na tela, a tag text area